Nós te agradecemos pelo seu amor para com a humanidade, Senhor. Nós te agradecemos pela sua bondade, por nos incluir nos seus planos, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque como nós somos privilegiados em podermos adorar o Senhor, Pai. Podemos ter acesso direto ao trono da graça. Obrigada porque a sua presença está aqui e ela é mais importante. Mais do que sweaters, mais do que decorações, chocolate quente, Senhor. É a sua presença que nós viemos buscar, Senhor. É a sua voz que viemos ouvir, Senhor. Por isso, neste momento, nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor, Pai. O Senhor conhece cada coração que está aqui hoje, Senhor, aflito, abatido, angustiado. Aqueles que estão precisando da sua intervenção, Senhor. Muitas vezes com um sorriso no rosto, mas com o coração triste, Pai. E eu declaro o Senhor alcançando cada coração nessa manhã, Senhor. O Senhor alcançando a cada vida nesta manhã. E a sua presença pairando e reinando neste lugar. A sua voz sendo a única voz que importa e a única voz que vai falar aqui, Jesus. Obrigada pela tua presença. Obrigada, papai. Te agradecemos pelo que já vamos viver neste manhã. Amém. Amém, queridos. Eu queria muito que o pessoal do online estivesse olhando para vocês neste momento, que vocês estão muito bonitos. Tem uns com luz, tem uns sweaters com luz, eu tô vendo. Tem uns que tem uns sininhos. Vocês estão chique, hein? Eu esqueci que eu tava de ugly sweater porque eu botei por baixo dessa roupa rosa. E eu andando assim, tava ali no Kids, andando e escutando um barulho. Eu esqueci que tinha um sininho aqui. Eu falei, sou eu, olha aqui, ó. Sou eu mesmo, gente. Mas que alegria estarmos aqui. Viemos para fazer esse culto de Natal para o Senhor, amém? E tive a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus na quarta-feira. E eu contei um pouquinho a história dessa Bíblia. Eu quero contar para vocês também. Essa Bíblia aqui... Quantos trouxeram a Bíblia de papel? Deixa eu ver. Amém. Quantos trouxeram a Bíblia no aplicativo? Amém também, glória a Deus. Quantos não trouxeram nada e estão apoiando aqui no telão? Amém. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é importante você ter a Bíblia de papel, queridos. Eu estava falando para o pessoal. Como é importante nós termos uma Bíblia de papel. Porque o celular nos distrai, querido. Às vezes você está lendo algum texto e de repente chega uma notificação e você não está atento, com os ouvidos 100% atentos àquilo que o Senhor quer falar com você. Então, se você não tem uma Bíblia de papel, você passa lá na bookstore e pega uma esse ano ainda. Você não precisa esperar o ano virar para você começar a ler a Bíblia. Amém? Inclusive, na nossa agenda, ela tem um plano anual de leitura anual para você que nunca leu a Bíblia o ano inteiro. E eu estava falando para o pessoal que essa Bíblia aqui, essa semana, fez 18 anos. É a minha primeira Bíblia. E quem semeou essa Bíblia na minha vida foi minha avó. Ela orou 8 anos pela conversão minha e da minha família. E se eu estou aqui hoje é resultado de oração. Eu quero falar para você que a oração tem poder, querido. Não pare de orar. Não pare de clamar ao Senhor. Porque a sua oração tem poder, queridos. Muitas vezes nós cansamos. Nós ficamos frustrados que Deus não nos escuta. Na minha vida demorou 8 anos. Eu não sei quanto tempo vai demorar na sua vida. Mas vai acontecer. Aqui é cheio de verdades e promessas sobre a sua vida. E nessa Bíblia minha avó escreveu o seguinte na dedicatória. Se conheceres a verdade te libertará. Aqui estão todas as verdades. Com carinho, vovó Edna. Então, se não estamos vivendo verdade, se não estamos vivendo segundo a palavra de Deus, nós estamos vivendo mentiras. Nós estamos vivendo presos em cativeiros invisíveis. Mas você pode mudar isso. Não depende de Deus, depende de você. É a sua responsabilidade. Muitas vezes você fala, eu não consigo escutar a voz de Deus. Você já abriu a sua Bíblia? Tem tanta promessa aqui, querido. Eu quero que você saia daqui empoderado pela palavra e pelo Espírito Santo. Você não pode se conformar com a vida que você leva, querido. Vocês estão olhando para mim com uma cara tipo assim, meu Deus, o que ela está falando? Estou falando para você. Busque ao Senhor. Ele é acessível a todo momento, querido.
E essa é a verdade. Nós vamos falar sobre a verdade, apenas a verdade que está aqui na Bíblia. Amém? E a sua espada, você pega a sua espada aí, a sua Bíblia. E eu quero falar com você hoje sobre um rei. Quando nós falamos de rei, o que vem na tua cabeça? Muitas vezes, quando a gente estuda história, a gente se lembra do poder, das riquezas, não é isso? Do status. O que significa ser um rei? Nascer numa família, né? Afortunada. E você tem vários privilégios dentro disso. E sabe que o nascimento de um rei antes de Cristo era assim. Era marcado por várias tradições, muito simbolismo. E com base nas profecias aqui do Velho Testamento, você vai saber que os judeus estavam esperando o quê? A chegada do Messias prometido. Olha que linda essa imagem. Coloca aquela imagem da coroa para mim. Aquela que tem o berço e uma coroa. Rodrigo vai colocar lá. E era isso que, com base nas profecias do Antigo Testamento, eles achavam que um rei seria da maneira com que já tinha se visto. Alguém com status, alguém com poder, alguém que já vinha de uma família privilegiada. E que esse rei, ele libertaria Israel do domínio estrangeiro. Esse rei restauraria a antiga glória. Esperava-se que ele fosse um político renomado, um líder militar poderoso. Derrotaria inimigos de Israel, traria paz e prosperidade à terra prometida. Só que nasceu um rei. Um menino nasceu. E ele não veio para cumprir com as expectativas humanas. Ele veio para cumprir expectativas do céu. E eu já quero começar a liberar sobre a sua vida. Para de viver sobre expectativas humanas. Para de viver sobre olhares humanos. Pare de viver sobre aquilo que é superficial, aquilo que os seus olhos podem ver. Porque a realidade que Deus tem para você é uma realidade celestial. Aquilo que Deus separou sobre a sua vida. Não é algo terreno, é algo sobrenatural. A palavra de Deus vai dizer que somos seres espirituais. Então por que é que nós queremos viver baseado na expectativa humana, na expectativa do ser humano? Tá procurando lá a imagem, né? Quando você conseguir botar, bota. E é isso que Jesus faz. Jesus fala, eu não vim para me enquadrar e me encaixar na expectativa humana. Eu vim para cumprir uma promessa. Olha que coisa mais linda. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Não é sobre o dízimo e oferta, tá? Eu só queria que vocês vissem aquela imagem ali. Olha que coroa maravilhosa. Mas essa coroa estava numa manjedoura. Nós vamos falar sobre isso. A única vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai dele. E hoje eu quero falar sobre esse rei. O rei mais humilde da história. O rei mais humilde da história que nasceu. Que veio cumprir uma profecia poderosa para que a sua vida fosse alcançada. Eles achavam que apenas Israel iria ser alcançado. Não, hoje eu e você como gentios também fomos alcançados. Pelo cumprimento de uma profecia. Pelo posicionamento e pela obediência de um Deus poderoso. Que decidiu se despir de si mesmo e de toda a sua glória. Para viver nessa terra e mostrar para mim e para você. Yes, we can. Não somos Barack Obama. Lembra disso? Só os antigos lembram, gente. Que isso? Era o slogan de campanha. Ele falava, yes, we can. E o dicionário vai definir humildade, esse rei da humildade. O que é humildade? Característica de alguém que conhece que em sua posição não se considera superior a outros. Modéstia. Deus está falando com alguém aqui. Alguém que é submisso. Alguém que é simples. O contrário da humildade é a soberba, é a arrogância, é o orgulho, é a prepotência. A humildade não significa a ausência de poder. Significa, eu sei o meu poder e eu uso ele responsavelmente da maneira que eu preciso usar. Ser humilde implica em reconhecer a posição que está, limitação e dependência de Deus. Mas isso não invalida o poder e a autoridade que existe sobre essa pessoa.
A humildade se refere ao modo como alguém exerce poder ou influência, mas não a falta dele. Eu vou repetir novamente. Humildade se refere ao modo como alguém exerce poder e influência, e não a falta dele. Então, nós vemos esse contexto. Se esperava um certo padrão de rei. Se esperava e se tinha uma promessa. E aí vem o nosso Pai para ressignificar poder e autoridade. Você não conhece o Deus que você serve, querido. Senão você não estava olhando assim para mim. Nós vamos falar sobre humildade. Mas eu não quero te exortar e que você saia daqui escandalizado. Nós estamos trazendo a luz e a verdade sobre a sua vida. Para que a cada dia mais nós nos parecemos com Ele. Você foi chamado para andar como Ele. Quando Jesus, esse é Jesus, entrou na sua vida, esse é você. Você está nele, dentro dele. Significa que o que ele alcançou, você alcançou. Aquilo que está sobre ele, está sobre você. As virtudes dele estão dentro de você. Então, se a humildade, ele é humilde, você precisa ser humilde. Você é o espelho dele, você é a imagem e semelhança desse rei, querido. E o rei mais humilde da história trocou um palácio pela manjedoura. Lucas 2:7. Se eu fosse você, eu pegava o seu bloco de notas. Eu pegava um papel, uma caneta e eu anotava, porque Deus vai continuar falando com você em casa, querido. Reis eram esperados para nascer em palácios, lugares de luxo e conforto, simbolizando a autoridade, o poder, a realeza, desde antes de nascer. Mas olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos, colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A primeira coisa que nós precisamos aprender com o rei mais humilde da história é que nós precisamos valorizar a simplicidade ao invés da ostentação. Nós precisamos parar de colocar necessidades nossas antes de tudo. Evitar cultura de consumismo. Ai, lançou um novo iPhone, eu vou comprar ele porque, né, é o novo. Isso revela que o seu coração está atrás de status e poder e boa visibilidade. E que você está valorizando reconhecimento e elogios humanos. Cuidado se você é dependente de elogios. Isso expressa uma carência muito grande, uma falta de identidade, uma insegurança em quem você é. Mesmo pequeno, Jesus já nos ensina sobre a sua simplicidade. A aplicação prática de trocar palácio pela manjedoura é chamada humildade radical. E o sacrifício pessoal, o quanto você está disposto a se sacrificar. O quanto você está disposto a abrir mão das coisas para viver aquilo que o Pai tem para você. Porque é muito bom quando tem uma promessa e Deus diz para você, você será próspero financeiramente. Você quer o quê? Você quer um carro bom, de uma marca boa. Não é isso que você procura? Se Deus falou uma coisa dessas? Mas o quanto você está abrindo mão para alcançar aquilo que Ele quer que você faça? Você está disposto a ficar a pé antes dele te dar o que Ele prometeu? Está disposto? Está disposto a renunciar a coisas e prazeres da sua carne para viver aquilo que Ele prometeu a você? A primeira lição que Ele nos ensina é trocar o palácio pela manjedoura. Valorizar simplicidade ao invés de ostentação, querido. O Senhor está trazendo luz para o seu coração agora, querido. É tempo de nós nos alinharmos, aprendermos com Ele. O rei mais humilde da história nos ensina a viver debaixo de submissão e honra aos pais terrenos. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Quando Jesus ainda era menino, Lucas 2:51. E aqui eu falo com adolescentes e crianças que possam estar aqui. Então foi com eles para Nazaré. Era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava as coisas em seu coração. Adolescentes e crianças têm que obedecer. Obedecer, eles não têm que mandar em pai e mãe.
E você que é adulto, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Ah, mas como que eu vou honrar? Existem várias maneiras de você honrar. Você precisa valorizar a presença deles. Você precisa saber que mesmo eles estando presentes ou não estando presentes, você tem que obedecer e honrar. Esse é o seu papel. Jesus nos ensinou isso. Muitas vezes tem crianças e adolescentes que são de uma maneira em casa e quando saem são completamente diferentes. E é o teu papel, pai, ensinar o teu filho que ele precisa te obedecer. Não existe negociação. Não existe negociação. E eu fico muito brava com isso. Porque hoje a gente vê muitas crianças que dominam sobre os seus pais. Se é que você não coloca limite neles agora, alguém vai colocar limite dele lá fora. Amém? Nossa, achei que a palavra era tranquilinha hoje. Meu Deus, achei que eu ia falar só Jesus lindo, maravilhoso. Honrar e respeitar pais que são figuras de autoridade sobre nós, mas também líderes, mas também chefes, mas também pastores. Quantos de vocês estão dentro da igreja falando mal de pastor e de líder? Falando mal de mim? Eu não escuto as conversas, mas o Espírito Santo escuta. E saiba que se você está falando mal de alguém aqui da igreja, você não está falando mal apenas da pessoa, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Se a palavra de Deus vai dizer que toda liderança, toda autoridade foi instituída por Deus, você acha que você é melhor que Deus para falar quem é essa pessoa, se está na liderança ou não? O Espírito Santo escuta coisas que você nem sabe. Eu também não sei, eu nem quero saber, para ser bem sincero. Porque quem me justifica é Ele, quem te justifica é Ele. Mas você precisa ter essa consciência, querido. Jesus viveu debaixo de submissão e de honra. Ele se esvaziou de si mesmo e veio neste mundo para cumprir a vontade do Pai. Ele obedecia Maria e José. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão, gente? Você não precisa concordar com tudo, não. Mas em honra e em obediência. Sabendo que Ele é o nosso exemplo, nós fazemos isso. Às vezes a gente não concorda. O que você faz? Você fecha a sua boca, vai lá no seu secreto e ora a Deus. Você pode ter certeza que Deus escuta cada oração sua. E se tiver alguma coisa errada, Deus vai corrigir. Mas não fique falando sobre isso, alimentando isso, se contaminando com isso. Sentando em mesas e falando mal das pessoas. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu sinto que eu tenho que falar. O rei mais humilde da história escolheu viver debaixo dessa submissão e honra no seu pai terreno. O rei mais humilde da história escolheu viver a profecia, aquilo que o pai falava. Olha lá, Mateus 3, do 14 ao 15. A palavra de Deus vai nos dizer: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Isso João Batista está falando para Jesus. Próximo. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. O rei mais humilde da história, ele escolheu honrar e viver a profecia do que o pai tinha falado. Mesmo que ele tivesse todo o poder e autoridade, ele não precisava se batizar, ele não tinha pecado. Ele não precisava ter arrependimento, mas ele fez isso para cumprir a justiça. E por que é que você não tem se posicionado, se submetido para viver a promessa que Deus tem para você? O rei mais humilde da história escolheu servir antes de ser servido. Durante o ministério, Jesus não veio em nenhum momento para ser servido, mas para servir. João 13:14. Lavou os pés. Olha isso. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Marcos 10:45. Pegue e anota as referências, porque eu não estou falando heresia, é a palavra de Deus que é a verdade. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ajude o seu próximo sem esperar nada em troca. Sem esperar que faça um post lá no Instagram e marque o seu arroba. Sirva na igreja, mesmo que não tenha cargo de liderança. Mesmo que possa uma vez a cada 2 meses. Você está servindo ao próximo, você está servindo a Deus. Sirva a sua comunidade. Essa semana eu vi uma irmã aqui da igreja, que ela está até aqui. Serviu no Food Bank. Né? Foi lindo de ver. Ela está sendo luz aonde a igreja precisa alcançar. E ela falou que ela estava realizada. E eu fiquei muito feliz com isso, porque ela está servindo a comunidade. Ela escolheu não esperar ser servida. Ela escolheu se posicionar e servir ao próximo com o que ela tinha, com o que ela podia. Quantas vezes você não tem tempo para tomar um café com uma pessoa, para você atender uma ligação dela? Empresta seu ouvido para a pessoa falar com você. Abra um GC na sua casa e seja resposta de oração para o seu irmão. Não espere você. Ai, não tem um GC perto da minha casa, então não vou. Abra você um GC. E aí as pessoas vão começar a ir. Seja resposta de oração para os outros e não fique esperando. Chega aqui na igreja e vê um monte de defeito. Você está fazendo alguma coisa para Deus? Chega ali e vê água derrubada no chão. Pode ir lá na cozinha, pegar um papel e secar o chão. Mas só fala mal. Jesus está nos ensinando a servir o próximo. Ele mesmo lavou o pé dos outros, gente. Era uma posição de escravo. E ele falou assim, I don't care. Eu vou fazer o que Deus falou para eu fazer. Eu vim para servir. Meu Deus, não é possível que Deus não está falando com ninguém aqui. O rei mais humilde da história decidiu que a aparência, aquilo que era o exterior, não ia definir a sua identidade. Mateus 21:5. Entrada triunfal de Jerusalém. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei. Fala comigo, gente. Rei. Vem a você, humilde e montado num... ele veio num cavalo reluzente, aquele cavalo de conto de fadas, forte, com aquela armadura, aquela coroa. Num jumentinho cria de jumenta. E a palavra de Deus ainda vai dizer isso, né? Não era nem um jumento normalzinho, era um jumentinho. Era uma coisinha. Era um pônezinho. Gente, meu sonho quando era criança era ter um pônei, né, mãe? Pedia pra ela, às vezes a gente ia no circo, gente, onde eu morava, minha avó morava aqui, né? Olha eu ilustrando. Minha avó morava aqui e na frente tinha um terreno onde o circo ia. Vocês lembram que o circo chegava na cidade, era aquela coisa? Sempre tinha os pôneis, eu ficava doida querendo um pônei. Obrigada, mãe, por não ter me dado, porque olha, muito trabalho. Mas olha o que o rei mais humilde da história está nos ensinando. O que aparenta... não é. Nem tudo que parece é. Deus olha o seu coração, o seu interior. Quando Samuel vai lá ungir o rei, chega na casa de Jessé, a palavra de Deus vai dizer o quê? Ele não queria ungir Davi. Davi não tinha aparência de rei. O exterior dele não parecia de um rei. Deus não importa com o exterior. Deus não é humano. Deus não é gente. Deus olha o seu coração e o seu interior. E o exterior não define a sua identidade. Não se compare. Pare de se comparar, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tenho conversado com muitas mulheres. E tem muitas pastoras sentadas aqui. Não, vocês não entenderam, pelo amor de Deus. Tem muito pastor e pastora sentado aqui. Só que muitas vezes vocês estão sentados aí, vocês olham aqui e falam assim, nossa, não tem nada a ver com essa... Olha essa menina toda de rosa, vem com o tênis do marido ainda. Gente, esse é o tênis do Lucas, ó. Amor, eu te amo. Ele não teve... Gente, vamos aplaudir a Jesus na vida do pastor de vocês? Glória a Deus. Ele não veio hoje, ele está de cama, está doente, mas ele já é curado, já é limpo, já é livre de toda enfermidade, em nome de Jesus.
Muitas vezes você está sentado aí, olha aqui e fala, não tem nada a ver com essa pastora, que ela botou terno com ugly sweater. E ela tem uma carinha de legal, mas ela dá umas chicotadas. Né? Eu sou da paz, eu prefiro o pastor Lucas, que ele é manso assim, ele é tão tranquilo, ele não pula. Né? Ele fala baixinho. Deus não precisa de outra Letícia, de outro Lucas. Deus precisa de você. Então você não tem que se comparar comigo, ou com o pastor, ou com fulano, ou com ciclano. Se você tem a sua identidade firmada em Deus e sabe para que Deus te chamou, você vai fluir aonde você estiver. Muitas vezes não é no púlpito, muitas vezes não é em plataforma, mas aonde você estiver sentada, aonde você estiver sentada, você vai fluir. Aonde você estiver sentado, você vai fluir. Porque não se trata de você. É o que Deus botou dentro de você. E deixa eu falar um negócio para vocês. Minha amiga maravilhosa aqui falou um negócio ontem no Café com Deus. Que Deus já tinha me falado durante a semana, eu nem falei para você. Água parada apodrece, fede. Você não nasceu para receber direto da fonte de água viva. Meu Deus, você não nasceu para receber direto da fonte de água viva e deixar essa água parar e morrer em você. Muitas vezes não é pastor, muitas vezes não é evangelista, mas pode ser um profeta, pode ser um apóstolo, pode ser um mestre. E tá olhando eu pregar e tá falando, nossa, ela nem sabe pregar, né? Não se compare. Se você está vendo defeito em mim que eu não sei pregar direito, às vezes é resposta de oração para essa igreja. Só que você precisa se posicionar e não se comparar. Amém? Conheça o Deus que você sirva, então você vai conhecer-se nele. Lembra do exemplo aqui da Bíblia e do papel? O rei mais humilde da história decidiu permanecer-se calado diante de acusações. Ao ser julgado e acusado injustamente, Jesus não retalhou e nem tentou se defender. Isaías 53:7. Vocês vão ter que ler isso aqui. Vamos, que o pastor Lucas não está aqui, mas a gente vai ler junto, que hoje é domingo. Aleluia. 1, 2, 3 e... Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Fica calada. Ele não abriu a sua boca. Irmão, fecha a tua boca. Quem te justifica é Deus. Jesus não tinha um pecado. Ele escolheu, decidiu ficar calado. Você que é cheio de pecado e eu que sou cheio de pecado, a gente não cala a boca. Gente, eu estou falando aqui porque essa palavra me confronta. Me confronta de um jeito. A verdade precisa nos confrontar a ponto de nós não queremos mais viver do jeito que a gente vive. É uma espada. E ela divide mesmo. Para trazer luz para você. Porque você muitas vezes não vai precisar pregar, não. É só você sair por aí. O teu testemunho fala. Teu testemunho fala. O rei mais humilde da história decidiu ser obediente até o momento mais doloroso e humilhante. Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Lucas 23:34. Mesmo assim, olha o que ele disse. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O momento mais doloroso e triste da história dele, de toda a sua trajetória. Ele se entregou voluntariamente pela sua vida. E se fosse necessário, ele faria de novo, porque isso é o tanto que ele te ama. E essa palavra não é para você ficar triste.
É para você saber que Ele faria tudo de novo pela sua vida. Que Ele nasceria numa manjedoura. Ninguém abriu a porta para Ele, Ele foi lá no estábulo. E Ele decidiu viver a vida inteira de renúncia e sacrifício. Para que a sua vida fosse alcançada. Para que a promessa do Pai fosse cumprida. Na minha e na sua vida, esse é o tanto que Ele te ama. E é por isso que nós precisamos nos posicionar. Porque existem muitas pessoas que não sabem dessa realidade. Mesmo nós sabendo, muitas vezes a gente não se posiciona diante de tudo que a gente leu aqui. Mas o rei mais humilde da história está aqui. E ele trouxe você aqui para te relembrar o tanto que Ele te ama e o tanto que valeu a pena obedecer mesmo nas piores circunstâncias, ser fiel nas pequenas coisas, buscar obediência mesmo e que isso te custe tudo. Não é todo mundo que vai entender você ter largado tudo. Não é todo mundo que vai entender o seu posicionamento. Mas as pessoas não precisam entender. Ele é o único que importa. Ele precisa te entender e Ele sabe tudo que você abriu mão e renunciou para estar aqui hoje. Ele sabe. E Ele tem realidades novas para você, querido. Não acaba desse jeito. Não acaba assim. Meu Deus, achei que eu não ia chorar hoje. O reinado de Jesus foi completamente diferente das perspectivas humanas, das expectativas. Ele não veio sendo um conquistador armado, mas um rei humilde, nascido nessa manjedoura. Ele foi anunciado para os pastores e não para a realeza. Seu reino não era baseado nas forças políticas, militares, mas em amor, em justiça e redenção espiritual. Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo, mostrando que Ele veio para estabelecer reino eterno dentro de mim e de você, querido. Ele trouxe reconciliação com Deus, tirou toda a inimizade que poderia ter existido e veio para ressignificar. Ele é um rei prometido, não com o molde, mas o molde celestial. Ele é um rei salvador, trouxe liberdade da escravidão, do pecado. É um rei que transforma você em qualquer e toda circunstância. Você, qualquer e toda circunstância. Ele é o rei que pode transformar, que pode mudar realidades, que pode destravar destinos, quebrar cadeias e fazer com que você viva realidades sobrenaturais. Esse é o rei da humildade, mais humilde da história. E eu quero terminar lendo esse texto com você, Isaías 9:6. Quero pedir para que o louvor já suba. Levante, querido. Levante, nós vamos ler juntos. Não se distrai, querido. Ele está aqui, Ele está falando conosco. Prontos? Você vai respirar. Respira. 1, 2, 3 e... Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Se eu fosse você, eu aplaudia esse rei que eu e você servimos, querido. É esse rei eterno. Ele vai viver para todo sempre. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não precisa se provar mais nada. Muitos líderes religiosos estão lá na tumba, restos mortais, mas o rei que eu e você servimos não tem restos mortais. Não tem, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar seus filhos, para buscar a sua igreja, e nós vamos reinar com ele para todo sempre. Se eu fosse você, eu começava a aplaudir
essa presença. Porque esse Deus é maravilhoso. Ele é um Rei eterno, eterno, eterno. E nós vamos... Aleluia. Nós vamos declarar essa canção, queridos.
Jesus. Tudo que precisamos é do seu toque, Senhor. Nós queremos manifestar a luz do Senhor dentro de nós. Assim como o Senhor foi o rei mais humilde da humanidade, nos ensina a ser humilde, Jesus. Nos ensina a ser verdadeiras luzes de Cristo onde estivermos, Jesus. Nós selamos essa palavra. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração neste momento, querido. Feche os seus olhos, não se distraia. A presença está aqui. Eu quero pedir que você repita essa oração comigo. Você não vai repetir para mim, para essa igreja. Você vai repetir para o próprio Deus, que está te escutando com ouvidos atentos. Vamos orar, eu quero que você repita. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Rei, nascido na manjedoura, mas dono de todo poder, autoridade na terra e nos céus. Eu confesso o Senhor como meu único Senhor e suficiente Salvador. E eu, que já andei nos seus caminhos, mas preferi viver a minha vontade, a minha soberba, a minha presunção. Hoje eu volto pelos seus caminhos, na certeza que eu sou recebido pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça com os olhos fechados, querido. Você que também está online, se você orou pela primeira vez essa oração de todo o seu coração, eu tenho certeza que a presença do Pai está invadindo o seu lugar, aonde você estiver. E eu quero contar até 3 e fazer uma pergunta para você. Se essa é a primeira vez que você ora isso, ou se você está se reconciliando com Jesus, essa é a oportunidade, esse é o dia que Ele preparou para você fazer isso, querido. Não perca mais tempo andando no seu próprio orgulho, na sua própria vontade. Mas vale a pena seguir a Ele. Então eu vou contar até 3 e eu quero que, se você orou, está se reconciliando, ou orou pela primeira vez, que você levante a sua mão. Eu quero muito te abraçar. Porque há 18 anos atrás eu estava aí nessa cadeira e eu decidi mudar de vida. Depois de 8 anos de muita oração, finalmente eu parei de endurecer o meu coração e eu decidi seguir a esse Jesus. Ele quebra padrões, Ele refaz as coisas, Ele nos ama tanto. E a palavra de Deus vai dizer que você precisa confessar diante dos homens. Então, quando eu contar até 3, eu quero que você levante a sua mão, se você é essa pessoa. E se você está online, eu quero que você digite aí nos comentários: eu decido por Jesus. Amém, querido? Eu vou contar até 3, eu quero muito te abraçar. Porque eu sinto que existe uma atmosfera de amor aqui neste lugar. Você não pode sair daqui com essa dúvida. 1. Você não pode sair com essa dúvida. 2. Se você é essa pessoa. 3. Levante a sua mão. Eu quero muito conhecer você. Levanta a sua mão, querido. Se você orou e está se reconciliando com o Senhor, eu quero muito te conhecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós queremos que todos vocês já tenham a certeza e que essa palavra entre no seu coração e ache aí um solo fértil para que o Senhor continue ministrando, para que o Senhor continue te ensinando em amor, querido. Eu não sou melhor do que ninguém para estar aqui. Eu sinto que muitas pessoas acham que eu sou muito boa por estar aqui em cima. Não, eu não sou boa para estar aqui.
É o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua. E a caminhada com Deus é assim. Nós damos lugar ao Espírito Santo e Ele vai trabalhando e colocando as coisas no lugar. Então que essa palavra continue frutificando sobre o seu coração. E que você saiba, o motivo real de comemorarmos o Natal é agradecer a Deus pela sua graça, misericórdia, pela sua reconciliação, pelo véu ter rasgado e por aproximação e pelo amor ter nos encontrado. Então que você celebre com a sua família, com os seus amigos, como uma ceia. Vista um suéter legal, vista um pijama, mas convide Jesus para ceiar com você. Convide Jesus para sua casa. Afinal, He's the reason for the season. Ele é o motivo de estarmos celebrando. Deus te abençoe. Vá na proteção de Deus, querido. Você é amado por Ele. Não se esqueça que nós temos mais um encontro às 7 p.m. E semana que vem, no domingo, nós temos o último culto. Obrigado.